Ele morreu enforcado, mas não como esperava. Benito Mussolini, o homem que se fazia chamar de Il Duce, terminou sua vida não num trono, nem num palácio, mas de cabeça para baixo, pendurado junto à sua amante num posto de gasolina em Milão. Seu final foi tão brutal quanto a ditadura que impôs, tão repentino quanto o colapso do império que sonhou. O que ocorreu naqueles últimos dias de abril de 1945 continua sendo um dos momentos mais impactantes e simbólicos do fim da Segunda Guerra Mundial. Mussolini havia nascido com uma ambição transbordante. Desde jovem, sonhou em liderar a Itália, devolver-lhe a glória do Império Romano e tornar-se uma figura imortal. Seu caminho para o poder foi construído com discursos incendiários, marchas paramilitares e violência política. Em 1920, seu grupo de camisas negras marchou sobre Roma e o rei Vítor Emanuel III, temeroso de uma guerra civil, entregou-lhe o poder. A partir de então, o fascismo apoderou-se do país. A propaganda o apresentava como o salvador da pátria, o homem forte que restauraria a ordem e a disciplina. Mas por trás do carisma e dos discursos, escondia-se um regime baseado na repressão, no medo e na censura. Mussolini eliminou partidos opositores, encarcerou dissidentes e encheu as ruas de símbolos, desfiles e juramentos de lealdade. A Itália tornou-se um palco onde a obediência era obrigatória e o pensamento livre, perigoso. Sua ambição levou-o a apertar a mão de outro ditador, Adolf Hitler. Juntos, sonharam em dominar a Europa. Mas esse sonho terminaria em ruínas. Em 1939, quando a guerra eclodiu, Mussolini acreditou que a Itália poderia vencer ao lado do eixo. Ordenou invasões, campanhas militares e perseguições. No entanto, seus exércitos não estavam preparados. As derrotas na Grécia, na África e na Rússia debilitaram sua imagem. As promessas de grandeza transformaram-se em fome, destruição e morte. À medida que os aliados avançavam, o povo italiano começou a odiar o homem que os havia levado à catástrofe. Em 1943, o Conselho Fascista destituiu-o, foi preso e encarcerado numa montanha. Mas Hitler o resgatou pouco depois, instalando-o como líder de um governo fantoche no norte da Itália. Era apenas uma sombra de seu antigo poder. Os partisanos, grupos de resistência formados por civis, começaram a ganhar força, atacando trens, destruindo pontes e libertando povoados. A guerra chegava ao fim, e com ela, o reinado de Mussolini. Nos últimos dias de abril de 1945, o Duce tentou escapar. Sabia que os aliados se aproximavam pelo sul e que os partisanos o esperavam em cada caminho do norte. Viajava disfarçado de soldado alemão, ocultando seu rosto sob um capacete e um cobertor. Ao seu lado estava sua amante, Clara Petacci, que se recusava a abandoná-lo. Ela sabia o perigo que corria, mas preferia morrer com ele a deixá-lo sozinho. O comboio avançou entre montanhas e aldeias destruídas, buscando a fronteira suíça. Mussolini ainda acreditava que poderia fugir, negociar, talvez esconder-se, mas o destino alcançou-o na localidade de Dongo, às margens do Lago de Como. Lá, um grupo de partisanos deteve a caravana e revistou os veículos. Um deles reconheceu seu rosto sob o capacete alemão. Era o fim. Não houve resistência. O homem que havia dirigido milhões de vidas ficou reduzido a um prisioneiro trêmulo, sem exército, sem poder e sem escapatória. Os partisanos sabiam quem ele era. Tinham-no visto em cartazes, em discursos, em retratos pendurados em todas as escolas e praças. Aquele rosto era o do ditador que havia condenado à morte milhares, que havia enchido as prisões de opositores e permitido que a Itália caísse sob o domínio nazista. Não havia dúvida, ele devia pagar por tudo. Foi transferido sob custódia, enquanto os rumores se espalhavam por toda a região. O Duce foi capturado, sussurrava-se. A decisão chegou rápido. Não haveria julgamento, não haveria discursos finais. O país estava em ruínas, a guerra quase terminada, e o povo pedia justiça imediata. No dia 28 de abril de 1945, num pequeno povoado chamado Giulino di Messegra, Mussolini foi tirado de seu esconderijo junto com Clara Petacci. Ambos sabiam que não haveria volta atrás. Os partisanos alinharam-nos frente a uma parede. Petacci chorava, suplicava por sua vida e pela de seu amante. Mussolini, em silêncio, parecia resignado. Vestia um casaco escuro, o rosto pálido, sem a arrogância de outrora. Anos de poder absoluto haviam se reduzido àquele instante. Um homem, uma parede e o som do metal sendo engatilhado. Às 4 da tarde, os disparos romperam o silêncio. Caíram juntos, sem cerimônia, sem glória, sem despedidas. Dizem que o destino não perdoa. E se a história te parece tão impactante quanto triste,
Inscreva-se no canal para conhecer mais finais como este. Depois da execução, os partisanos carregaram os corpos num caminhão. Não queriam ocultá-los. Queriam que todo o país visse o que havia ocorrido. Conduziram até Milão, até a Praça Loreto, um lugar com uma carga simbólica imensa. Lá, meses antes, os fascistas haviam pendurado 15 partisanos como advertência. Agora, a história invertia-se. Na madrugada do dia 29 de abril, os corpos de Mussolini, Clara Petacci e vários membros de seu séquito foram pendurados de cabeça para baixo numa viga metálica num posto de gasolina. A multidão reuniu-se imediatamente. Alguns choravam de raiva, outros riam, outros simplesmente olhavam em silêncio. O que havia sido um símbolo de poder agora era um troféu do povo. A vingança misturou-se com o alívio. Durante anos, tinham vivido sob o medo, e aquela imagem, o ditador reduzido a um cadáver pendurado, marcava o fim de uma era. A multidão lançou insultos, cuspiu e bateu nos corpos. A cena era dantesca, quase medieval, mas carregada de significado. A Itália inteira precisava daquele encerramento. A humilhação pública não era apenas um castigo, era uma purga coletiva, uma forma de enterrar simbolicamente o fascismo. O corpo do Duce, ensanguentado e retorcido, mostrava que o poder absoluto tem um preço. As fotografias do momento deram a volta ao mundo. Em preto e branco, o corpo de Mussolini pendurado junto ao de Clara Petacci tornou-se um ícone da queda do fascismo. Não houve funeral, não houve cerimônias. Os corpos foram retirados, enterrados em segredo, e durante anos, o local de sua tumba manteve-se oculto para evitar que se tornasse santuário de fanáticos. Sua família pediu os restos, mas o governo italiano recusou durante mais de uma década. Só nos anos 50 foram devolvidos, e mesmo assim, o enterro foi realizado sob estrita vigilância. A sombra do Duce continuava perigosa, mesmo morto. O final de Mussolini encerra uma lição que transcende o tempo. Seu poder nasceu do medo, cresceu com a propaganda e morreu pela raiva do povo. Durante mais de 20 anos, governou com um punho de ferro, convencido de ser indispensável. Mas no momento de sua captura, não havia exército que o defendesse, nem ideologia que o salvasse. Estava sozinho, reduzido à sua humanidade. Sua queda também foi um espelho para outros ditadores. Hitler, ao saber de sua execução, compreendeu que o fim era inevitável. 3 dias depois, suicidou-se em seu bunker. O cadáver pendurado de Mussolini foi o último aviso de que mesmo os líderes mais temidos podem cair de forma humilhante. O mais irônico foi que Mussolini sempre havia admirado a grandeza romana. Queria ser lembrado como um novo César, um conquistador imortal. Mas seu legado terminou manchado pelo sangue e pela traição. Os muros onde foi fuzilado tornaram-se monumentos à memória das vítimas do fascismo, e seu nome, que outrora infundiu respeito, agora pronuncia-se como sinônimo de tirania e ruína. A história não esquece os símbolos. Por isso, o corpo de Mussolini pendurado em Milão continua sendo uma das imagens mais poderosas do século XX. Não apenas porque mostra o final de um ditador, mas porque revela o que ocorre quando o medo se rompe e a justiça se impõe de baixo. Foi o momento em que a Itália deixou de ser prisioneira de um homem e recuperou sua voz. Hoje, quase um século depois, sua história continua sendo um aviso. Os líderes que constroem seu poder sobre o medo terminam caindo sob o peso de seu próprio terror. Mussolini acreditou ser invencível, mas a história demonstrou que nenhum regime, por mais brutal que seja, pode escapar à justiça de seu povo. Morreu fuzilado, humilhado e pendurado como troféu. E embora tenha tentado deixar sua marca na história, como fundador de um império, a única coisa que conseguiu foi tornar-se um lembrete do quão efêmero é o poder. Sua queda foi o último ato de um drama nacional que deixou cicatrizes profundas, mas também abriu o caminho para uma nova Itália, livre do fascismo e consciente do custo da obediência cega. O brutal final de Benito Mussolini não foi apenas a execução de um homem, mas a destruição de um mito. E talvez por isso, continue sendo uma das histórias mais impactantes do século XX. Você acha que Mussolini merecia esse final, ou deveria ter enfrentado um julgamento justo? Leio você nos comentários. Inscreva-se agora para mais histórias do nosso mundo.